Makima é o melhor vilão da Shonen Jump? Linkezin, tá? Bora lá ver esse vídeo clássico do nosso querido Linkezin. Um vídeo que muito provavelmente vai ter muitos spoilers do mangá. Então, se você só assiste o anime, pau no seu cu, tá bom? Então, bora lá ver essa incrível obra de arte. Chainsaw Man é com certeza absoluta uma das melhores obras que eu acompanhei nos últimos anos e Fato, pra quem só leu 10 mangás, né? De fato, Chainsaw Man é uma das melhores obras. parte disso pra mim com certeza é o personagem da Makima. Fato. Makima é o vilão principal do primeiro ato de Chainsaw Man. Ela é? Ato esse que se estende desde o capítulo 1 até lá pelos 90 e poucos por aí. E hoje, com o meu primeiro vídeo nesse canal aqui, eu queria falar um pouco pra vocês sobre o porquê eu acho que a Makima é o melhor vilão da Shonen Jump. Me conta então, agora eu fiquei curioso, tá? Pô, melhor vilão da Shonen Jump é um título foda. E lembrando que isso aqui é só minha opinião, tá? Esse que é o problema, Linkezinho. A parada da opinião é muito complicada, cara. O advento da opinião é muito complicado. Tá, vem comigo então. Então, qual seria um bom ponto pra começar? O conceito da Makima. Makima é um daqueles personagens que é escrito totalmente por cima de um único conceito, uma ideia que pode ser Um único resumida conceito? a uma palavra especificamente. No caso da Makima, essa palavra seria manipulação. E Controle, né? Seria mais bonito se ele tivesse usado a palavra controle, né? não apenas ela, o primeiro arco da história inteira de Chainsaw Man é escrito em cima desse conceito. Fato. O protagonista da história, por exemplo, É um mangá, né? Meio incel, se a gente para pra pensar, né? O autor Fujimas provavelmente foi desenganado por alguma mocinha bonita, né? E aí escreveu um mangá com uma ruiva, bonitona, bunduda, que engana o protagonista, manipula, né? Faz ele de cachorro. Que provavelmente foi o que aconteceu com o Fujimas, né? E no caso do Fujimas, não teve um final feliz pra ele, né? Por isso que ele faz o final do Denji ser feliz dentro do contexto ali com a Makima. Então, fica aí, né? Essa reflexão, o quanto o Fujimas pode ser um incel, tá? Muito polêmica, minha opinião, mas fica aí, vamos ver. Denji. O Denji é um garoto que nunca foi livre de verdade, e durante toda a sua vida Lembrando que ruivos não tem alma. Pô, cara, agora que tu puxou essa pio, eu lembrei de uma parada, cara, mas lá pro lado da Inglaterra, né, Irlanda e tal, apesar de ter muitos ruivos, né, chega a ter piada, porque não tem muito ruivo no mundo. Apesar de ter ruivos lá com mais frequência, os ruivos, pra aquele lado de lá da Europa, sofrem muito preconceito, né? E quando eu fiquei sabendo disso, eu fiquei muito embasbacado, né, cara? Eu falei, caralho, os caras realmente... E tipo, é preconceito real, velho. É um bagulho doido, cara. E aí eu achei meio curioso essa situação, né? Porque aqui no Brasil, por exemplo, a gente não olha com essa perspectiva de que ruivos sofrem preconceito, né? Na verdade, no Brasil, o brasileiro bate palma pra ruiva. Ai, que ruivinha bonita, né? É bem assim, né? Então é meio engraçado quando a gente para pra pensar. E quando a gente para pra ver num espectro histórico e cultural, os ruivos, eles basicamente sofreram por muitos séculos, né? Perseguição e tudo mais, né? Se a gente for ver lá na Idade Média, me corrija se eu estiver enganado, muitas ruivas, né, foram perseguidas, né? Por questão de estarem em conjunto de bruxas ou serem bruxas e etc, né? Aquela loucura, né, da Inquisição da Idade Média, né? Tal como os loiros, né, e loiras foram perseguidos durante a Antiguidade, principalmente Roma Antiga, tá? Se você vê aqueles capacetes e perucas romanas, quase sempre com coisa loira, né, um cabelo loiro, aquele cabelo é de pessoas, de verdade. No caso, pessoas loiras, né, homens e mulheres, eram perseguidos, mortos, e aí os romanos tiravam aqui a parte de cima da cabeça para tirar o cabelo e fazer peruca, e fazer chapéu, esse tipo de coisa, tá? Então, os loiros e os ruivos, com o passar aí da história da humanidade, sofreram bastante nas mãos de romanos, nas mãos de alemães, nas mãos de franceses e por aí vai, né? Então fica aí uma curiosidade histórica. Eu posso estar enganado em algum ponto, eu posso ter exagerado, eu posso ter mentido, não sei, né? Eu posso ter falado a verdade, eu posso ter contado uma grande história aqui que convém, mas não sei. Aí vai de vocês me corrigirem ou não.
vida, ele foi manipulado diversas e diversas vezes. Denji sempre foi um cara que basicamente trabalha para outras pessoas e faz o que os outros mandam ele fazer, sem pensar nas suas próprias vontades. Então, o vilão principal desse arco, sendo a própria representação de manipulação, é muito interessante. E sim, Makima é a personificação perfeita da palavra manipulação. Mas aí tu escreveu controle. Makima é o demônio do controle, o que dá a ela a habilidade de controlar a pessoa que ela considere inferior a ela, seja essa pessoa qual for. É uma habilidade forte, de fato, mas não parece exatamente um poder comum para um vilão principal de uma obra, e etc. Aqui, como funciona em Chainsaw Man, isso funciona de uma forma muito legal. Agora, ok, tendo falado um pouco do conceito, vamos falar da história em relação, né, do que acontece na história da Makima, etc. E principalmente... Verdade, a Makima é uma streamer aleatória e o Denji é o sub, né? A Makima manda oi no chat do Denji e ele já se sente iludido. Nos objetivos dela, que é uma primeira parte interessante pra falar sobre. A mentira da Makima, /objetivo. Pra pessoas que acompanham várias e várias histórias, eu acho que é comum falar que um vilão sempre vem acompanhado de um grande objetivo. Não sei. Seja esse objetivo mudar o mundo ou alguma coisa gigantesca e grandiosa desse tipo, esse objetivo, pra um vilão, sempre é crucial. Ele sempre tem que acreditar que aquele objetivo é crucial, que é a única saída e etc. Resumidamente, um bom vilão sempre acha que ele está fazendo a coisa certa. Ou não. Já vi vilões que sabem que tem outras soluções, mas eles só preferem fazer a que tá na cabeça deles, porque sim, né? Eles sabem que vai trazer sofrimento, eles sabem que vai trazer problema, mas eles fazem mesmo assim. Não importa o quão ruins seus métodos sejam pra isso. Isso é transferido por Chainsaw Man através de um diálogo muito interessante em um capítulo onde a Makima dialoga com a Yakuza sobre o mal necessário no mundo. Esse capítulo é interessante porque a Makima tá conversando com uma organização criminosa do Japão e eles falam um pouco sobre como eles são o mal necessário no mundo. Eles protegem o povo japonês dos estrangeiros, entre várias outras coisas que acontecem. Visto isso, a Makima não pode encerrar um mal necessário no mundo. E a cena acaba terminando com a Makima fazendo ameaças e fazendo uma alusão, onde ela fala que o verdadeiro mal necessário sempre foi controlado pelo governo. Eita, faz o L agora. Faz o L agora. Ou seja, ela faz uma referência a ela mesma. Parece uma cena simples, só pra poder dizer que ela é o mal necessário. Mas se você parar pra pensar, tem muita profundidade ali. Se você parar pra analisar bem o personagem da Makima em si e comparar ele com a Yakuza, você vai perceber que existem representações em Chainsaw Man bacanas pra isso. Como, por exemplo, bom, a Yakuza dentro de Chainsaw Man são representados simplesmente como caras maus. A gente já começa a história necessariamente dizendo com o próprio Denji trabalhando pra um cara da Yakuza, que paga ele mal, que cobra uma criança pela dívida do seu pai e... Mas assim, com todo respeito ao comentário do meu querido amigo Linkezin, eu não acho que a Yakuza seja de boa, né? Assim, claro, depende todo da questão cultural, questão social do país e tal, mas não é que eles são representados como caras maus. Eles meio que são maus, né? Assim, por natureza e tal, né? E ameaça a vida do Denji em si, e toda a Yakuza que aparece dentro de Chainsaw Man são literalmente caras maus, porque sim, eles não são um mal necessário, eles são apenas um mal, completamente o oposto da casca que a Makima... Será? Porque o rapaz da Yakuza, né, ele fala que é um mal necessário, que a Yakuza tá lá no Japão, faz mal, mas pelo menos impede que máfias estrangeiras entrem no Japão e façam o que bem entendem. Faz os outros enxergarem. A Makima em si... Então, pros Yakuza, eles são um mal necessário. Mantém o controle de diversas coisas dentro da história, trabalhando diretamente pro governo, salvando a vida de muitas pessoas e colocando demônios pra trabalharem pelo lado dos humanos. Ela, por si própria, é um demônio que trabalha pra melhorar a vida dos humanos. Ela mantém as pessoas seguras, os cidadãos do Japão, ela faz o trabalho sujo de eliminar certas coisas, necessariamente dizendo, ela é o mal necessário do governo, e ela parece, de fato, acreditar nisso. Essa parte do mal necessário é interessante para que a gente entenda um pouquinho dos objetivos da Makima em si, visto que, bom, ela tem um objetivo grandioso, se a gente for pensar por dentro da história, esse que seria controlar o Chainsaw Man para apagar coisas que não são necessárias no mundo, como guerra, morte, fome, pestes e doenças, ou seja, ela basicamente deseja um mundo melhor. No entanto, para que ela faça isso, ela precisa primeiro realizar um monte de tarefas sujas e estranhas, sendo assim, ela considera que suas ações são um mal necessário. Fato. É interessante pensar nesse conceito, mas daqui a pouco... Fome é algo necessário? Não sei.
Acho que é, né? Se foi criado o advento da fome, é porque deve ter uma necessidade, né? Sentir A gente fome. volta nele. Primeiro, vamos falar sobre uma coisa que é importante a respeito do personagem dela como vilão. Ela não era só uma fã do Motosserra? Não necessariamente. Ela era uma fã do Pochita, porque o Pochita, ele tem a capacidade de, basicamente, excluir coisas da realidade, né? Que é a falta de carisma dela. Eu acho que esse é um dos pontos mais interessantes da Máquina, em relação a toda a história em si. Justamente porque isso é um ponto crucial no personagem da Máquina, que torna ela para muitas pessoas um personagem incrível e para outras pessoas um personagem insuportável. Durante a história, a gente tem pouquíssimos momentos em que ela supostamente expressa alguma emoção verdadeira. Tudo pra Máquina parece normal, parece que ela sempre tem tudo sob controle, parece que ela simplesmente não reage a nada. Quando supostamente alguém que ela gosta morre, ela não reage. Quando alguma coisa sai fora dos seus planos, ela também não reage. E se a gente for pegar de fato na história inteira, tem uns 2, 3 momentos onde ela de fato mostra uma reação. Para muitas pessoas isso é uma falta de carisma e falta de humanidade da personagem, visto que você não consegue se conectar com a Máquina de fato. Cara, assim, eu, Mitch, nunca vi alguém falar que não consegue se conectar com a Máquina. Pelo contrário, eu vejo muita gente que gosta da Máquina, né? Por ela ser assim, né? Porque casa bem com a personagem que ela representa, né? Mas assim, né? Vai ver na bolha do LinkedIn, outras pessoas falam outras coisas. No entanto, isso também é só uma casca que a gente vê pelo lado de Bingo! Casca, né? É de Berserk, né? Casca. fora da personagem. Por dentro e pro conceito do personagem dela, eu vejo isso como um ponto incrível. O fator aqui que vocês precisam pensar é que ela é o demônio do controle. E como vilão principal do primeiro arco, a Máquina representa exatamente o lado oposto do Denji, o protagonista da história. Se você já leu ou estudou alguma coisa a respeito de roteiro, basicamente, você já deve ter ouvido na ideia de que histórias boas e interessantes sempre tem o protagonista da história sendo o completo oposto do vilão. Eles são sempre... Pô, mas assim, com todo respeito, Linkzinho, isso meio que acontece em toda a história, quase, né? Basicamente. Porque o protagonista e o vilão serem opostos simbolizam um confronto de ideias, né? De ideologias. Então, é assim que funciona, né? Se pá. vistos como dois lados da mesma moeda, como por exemplo Harry Potter e Voldemort. Se você pegar pra analisar, eles são literalmente o mesmo cara, porém um deles escolhe ser melhor. Naruto e Pain, ou barra Nagato, também são o mesmo cara. Denji e Máquina têm muitas coisas em comum entre si. A questão que a gente tem que pegar aqui, que é a coisa que mais conecta os dois, é justamente essa questão da manipulação. Máquina, literalmente dizendo, é um ser que apenas manipula os outros, enquanto Denji é um ser que durante toda a sua história só foi manipulado. Eles são lados opostos da mesma moeda, porém... Como sofreu o menino Denji, hein? Mesmo que eles sejam tão diferentes assim, existe algo que os liga muito bem, que é o problema de ambos não terem exatamente um coração humano. Fato. É, né? A Máquina tudo bem, né? Mulher não tem coração, né, gente? O coração da mulher é frio, né? É de pedra. Mas o Denji, coitado, o Denji sofreu muito. O meio da história de Chainsaw Man apresenta um conceito que é extremamente interessante pra gente, que é, bom, conforme o tempo passa, Denji começa cada vez mais a perder os seus sentimentos. Ele não consegue se sentir verdadeiramente triste quando alguém morre. Ele não consegue chorar quando alguém morre. E de fato, se vocês forem perceber, a maioria dos seus sentimentos puros são realmente forçados. A gente constantemente vê ele com raiva por coisas simples, etc., mas por lados cômicos. No entanto, toda vez que se trata de algum sentimento verdadeiro em relação a algo, o Denji parece simplesmente muito seco. Isso lembra algum outro personagem pra vocês? E a parte interessante disso é o quão bem entrelaçado é a história do Fujimoto, criador de Chainsaw Man. Mas aí eu acho que a Máquina também poderia ser assim pra também gerar uma desconfiança no leitor. Tipo, caramba, a Máquina, ela é esquisita, né? Ela é diferente, ela não é um ser humano normal. O que que tem aí atrás dela? Porque no caso do roteiro aqui, a solução a qual o Denji encontra para poder sair do seu problema é a própria Máquina em si. Como vocês podem perceber se vocês lerem a história, a única coisa que verdadeiramente motiva o Denji é o relacionamento dele com a Máquina. Uma pessoa que é igual a ele, que parece entender ele e que desde o primeiro capítulo parece ler a mente dele como se fosse um livro aberto. Desde o capítulo 1, todos os objetivos do Denji são diretamente conectados à Máquina. Ela dá o emprego a ele, ela coloca ele pra trabalhar pra ela e ela faz com que o Denji se apaixone por ela. Quantas vezes dentro da história você não vê o próprio Denji afirmar que ele vai fazer algo pra poder sair em um encontro
encontro com a Makima ou alguma coisa do tipo, a maioria das ambições do Denji são todas conectadas à Makima. A razão pela qual ele sente boa parte das coisas é ela. Porém, será que a Makima se sente da mesma forma? Será? Eu acho que não. Eu acho que a Makima, ela só iludiu, tá? O nosso Denji. Em relação ao Denji, a gente pode pensar nisso com uma cena muito interessante da história, que é quando Denji e Makima conversam sobre sonhos. Essa é uma cena engraçada, inclusive, porque o Denji acabou de atingir um dos seus maiores objetivos, que era basicamente pegar em peitos. Pois é, era isso. E tá errado? Tu acha que ele tá errado, Linkzinho? Eu acho que o menino Denji tá certo, hein? Esse é o objetivo que todo menino deveria ter. E por mais engraçada e cômica que essa cena pareça, o moleque tira simplesmente uma das melhores... Porque assim, ele só queria os peitos dela e ela só queria a serra dele. Então meio que é uma troca voluntária, sabe? Reflexões da história possíveis de dentro dessa cena, onde ele começa a falar sobre como ele ficou meio broxado quando ele atingiu esse sonho, porque literalmente ele ficou por muito tempo sonhando em fazer aquilo, mas quando ele conseguiu, ele não sentiu nada. Mas isso aí, Linkzinho, não é uma coisa só em questão de peitos, né? Essa ideia da gente ter metas, objetivos e sonhos, e quando realiza eles se sente vazio, ou se sente meio que não tão realizado quanto deveria, é toda uma construção social, muito provavelmente por causa do sistema que a gente está colocado. Porque a gente tem uma noção de que a gente precisa ter sonhos, metas, objetivos, a gente precisa. E aí quando a gente chega lá, a gente vê que, tipo, foda-se, saca? É meio que, tá, a gente realizou esse objetivo, e agora? Sabe? Você se sente meio vazio. A gente fica mó tempão, né, percorrendo o caminho, e quando chega no final a gente vê que talvez o caminho em si foi muito melhor do que o objetivo completo. Então, tem toda uma questão ali psicológica e social relacionada a isso, né? Ele não sentiu tristeza, decepção ou alguma coisa positiva, negativa, não. Ele não sentiu nada. E ele fala sobre como talvez ele seria muito mais feliz simplesmente caçando os próprios sonhos do que realmente os realizando e etc. E começa a sentir um vazio interminável. A Makima resolve isso, falando pra ele que coisas obscenas são mais interessantes pra fazer quando você conhece de verdade o seu parceiro. Será? Será? E como é meio difícil de entender... É porque aí a Makima é demissexual, né? Ela é demi, né? Ou seja, fã da Demi Lovato. Então ela só consegue namorar quem ela ama, né? Tem gente que não se importa se não conhece a pessoa. Entender o coração das pessoas, então é mais fácil que você conheça elas fisicamente primeiro. Então ela começa a provocar ele um pouco, ela dá uma mordida no dedo dele, ela faz com que os dois comecem a se tocar um pouquinho aqui e ali, e finaliza essa cena com o Denji realizando o sonho dele. Essa cena pode parecer muito uma comédia ou simplesmente uma cena da Makima manipulando o Denji, mas ela tem um significado narrativo muito mais interessante por trás da cena. Denji aqui está conhecendo o corpo da Makima. Ele tá sentindo de verdade, ele tá sentindo algo, ele tá se apaixonando por ela. E mesmo que ele não tivesse mais essas conexões, que ele não se sentisse mais feliz ou triste em vários momentos, aqui ele tá cada vez mais e mais avançando. Porém, o mesmo também deveria ser válido pra Makima. Afinal de contas, ela tá literalmente flirtando com ele, ela tá conversando com ele, ela tá tocando ele da mesma forma. Que isso, Olink? Tá maluco? Olha o que tu tá falando aí, cara. O Makima tá tocando dele. Que isso, cara? Tá maluco? O que tu tá falando aí da personagem, cara? Ô, que isso, cara? Pô, o Linkzinho se perde do nada, cara. Tá vendo tão forma bem. Que o Denji tá tocando ela, mas ela não sente nada. Nada nessa cena. Ela continua sem ter nenhuma única reação. E por que exatamente ela não sente nada aqui? Porque ela não pode. Nos últimos capítulos de Chainsaw Man, passando lá do capítulo 80 por aí, é interessante dizer que o Pochita chega a revelar... Vai ver, ela tem mamilo interno, né? Tem mulheres que ao invés do bico do mamilo ir pra fora, quando ela fica excitada, vai pra dentro, né? E aí não tem muita sensibilidade na área do seio. Então pode ser que quando o Denji apertou o seio dela, ela realmente não sentiu nada, porque ela tem mamilo interno, né? Então fica aí a suposição, né? A reflexão. Lá pra gente qual que é o verdadeiro sonho da Makima, ou entre aspas, o verdadeiro objetivo dela. E esse sonho é muito interessante, visto que ele fala isso aqui entre aspas. Não sei biologia, Mitch. Ah, cara, quando você vê mulheres, né, na vida real, você meio que descobre essas coisas com o tempo. Ela pode apenas formar relações com pessoas através do poder e medo. Então ela sempre ansiou por algo como uma família. Fecha aspas.
E olha pra essa frase e pensa um pouco comigo. É um conceito estranho, não? Não é que ela não goste do Denji ou das pessoas com as quais ela constantemente interage e etc. É simplesmente que ela não consegue. A razão pela qual a Makima nunca parece feliz, triste, decepcionada, ou a razão pela qual nessa cena aqui em si, ela não parece reagir de forma decente ao que o Denji faz, é simplesmente porque ela não consegue. Ela não sente nada fazendo isso. A única forma com a qual a Makima consegue interagir com pessoas, se relacionar com pessoas, é através de fazer com que essas pessoas sintam medo, ou através de controlar a vida dessas pessoas. Ou seja, ela nunca consegue se aproximar de uma pessoa de igual para igual. E o Fujimoto é um gênio quando se trata desse tipo de close, por exemplo. Esse daqui, em específico, é muito interessante porque quando o Denji olha pra Makima olho no olho, ele ainda assim desenha a Makima levemente acima do Denji. Porque mesmo que eles estejam flertando e eles a Makima sempre vai estar acima do Denji. E o anime fez muito bem nessa questão, né? De sempre salientar que a Makima sempre está acima do Denji, né? E nessa cena no anime, se eu não me engano, tá o entardecer, né? Então a sala inteira tá com tons vermelhos, alaranjados, tons quentes, né? Cores quentes, né? Justamente para poder acentuar a questão da... Esqueci a palavra. Do erotismo da cena, né? Questão sexual da cena, porque é o Denji descobrindo esse amor erótico. E também por questão da manipulação, né? Da Makima, né? Então tem todo o significado ali dentro da psicologia das cores, né? Só que como o mangá é preto e branco, eu acho que o anime ficou fora do tom por causa disso. Estejam literalmente na mesma situação, ela continua acima, simplesmente porque ela não consegue se colocar abaixo. Isso explica um outro ponto que é muito interessante também a respeito do personagem da Makima. Você já percebeu, por exemplo, que qualquer pessoa que a Makima acabe controlando dentro da história, essa pessoa se apaixona por ela? Isso não é feito por acaso, parece muito feito de propósito. É um lembrete desse próprio objetivo principal da Makima em si. Um lembrete de que na realidade ela não consegue experimentar o amor verdadeiro, porque ela genuinamente não consegue se relacionar com alguém sem que ela precise controlar essa pessoa. E justamente por conta disso, grande parte dos sonhos dela ficam inteiramente conectados a um elemento principal da história. E aqui a gente fala sobre o sonho verdadeiro da Makima, conectado ao Chainsaw Man. Eu acho que isso daqui é um pouquinho de spoiler pra quem literalmente não terminou de ler a história, mas... Pô, mas assim, na altura do vídeo, hoje 12 minutos, meio que tu já soltou muito spoiler, né? Então acho que não importa mais. Chainsaw Man é a verdadeira forma do Pochita e do Denji, etc. Não é muito bem explicado, mas o que a gente sabe sobre ele é que Chainsaw Man é o demônio mais forte que apareceu até agora na obra. E aparentemente é o único demônio que a Makima não considera como inferior, ou seja, é o único que ela não consegue controlar. Os dois são incontroláveis e caóticos, e justamente por conta disso a Makima até chega a descrever um pouco o Chainsaw Man em si, dizendo que ele não cospe, não usa roupas necessariamente, dizendo que todas as ações dele são caóticas, e de certa forma, dizendo que eles são iguais. Que os dois não necessariamente deveriam sentir nada, o que torna uma conexão muito interessante. A verdadeira conexão que a Makima tem em relação não é exatamente com o Denji, mas sim com o próprio Chainsaw Man em si. Esse coração do Denji, que tem a carinha do Pochita, me quebra pra caralho, tá? Acho muito foda o conceito. Eu acredito que muitas cenas dentro da história tentam deixar claro que a Makima é apaixonada pelo Chainsaw Man, simplesmente porque ele é a única coisa dentro de todo aquele universo com a qual ela consegue ter uma relação de igual pra igual. E você acha que isso é simplesmente representado apenas por palavras na história? Será? Não é. Também é representado por pequenos momentos muito interessantes. Como por exemplo, se liga só, o sonho da Makima, entre aspas, deveria ser algo como ela quer derrotar o Chainsaw Man, pra que assim ela consiga controlá-lo, e depois que ela controlar o Chainsaw Man, ela vai criar um mundo melhor, certo? Agora tenta comparar isso com o momento onde ela luta com o Chainsaw Man. Ela passa toda a luta com um sorriso no rosto, mesmo que ela esteja sendo trucidada e derrotada várias vezes pelo Chainsaw Man, ela parece simplesmente feliz. E normal durante a luta com Chainsaw Man. Mesmo que ela esteja falando coisas como, putz, deu ruim, a gente vai perder, ela não parece exatamente decepcionada com alguma coisa. Visto que ela estava tão perto de alcançar o sonho dela, é um pouco estranho, mesmo que a gente saiba que ela quase nunca esboça alguma reação. E a parte mais estranha ainda é que o único momento onde ela realmente esboça uma reação dentro dessas cenas é quando de fato ela ganha a luta. O plano dela dá certo e ela momentaneamente derrota o Chainsaw Man. Depois de derrotar o Chainsaw Man, ela não é mais igualitária com ele. De fato, agora ela entre aspas poderia se considerar superior caso ela tivesse realmente ganhado esse...
E é por isso que ela perde, né? Foi otária, foi babaca, foi arrogante, né? Foi esse arrogante. combate, justamente por isso essa cara de decepção dela faz tanto sentido assim, porque mesmo que ela realizasse esse sonho dela, que ela considera como um sonho, bom, ela nunca ia conseguir realizar seu verdadeiro sonho, de ter uma vida normal com outras pessoas. É uma coisa muito interessante de se pensar, por sinal, mas sabe o que é mais legal ainda? É saber que essa não é a última camada de vilão da Máquina. É interessante a gente pensar que tudo que eu expliquei até aqui e até agora fazem parecer que a Máquina é simplesmente um mar de mil maravilhas. Ela é simplesmente um vilão muito fofo que tem um objetivo adorável e que quer chegar em um objetivo muito nobre de salvar o mundo e etc. E na realidade, vocês sabem que todo vilão, como eu falei pra vocês, ele tem que ter um objetivo que ele considera crucial, que ele acha que está fazendo certo, não importam os seus métodos. E essa é a parte interessante. A Máquina, na realidade, ela é tão desprezível quanto... E é por isso que a Máquina, ela se dá melhor com animais, né? Porque ela não consegue se dar bem com seres humanos, ela não consegue sentir emoções, sentimentos pelos seres humanos, né? Que nem falaram aí no chat, acho que foi a Treuson, a Máquina controla as pessoas pelos sentimentos e emoções, e o amor é o sentimento mais forte. É por isso que as pessoas precisam estar apaixonadas por ela para ela conseguir controlar de fato, né? Quanto qualquer outro vilão. Uma das camadas mais interessantes e legais dela é justamente essa parte, a mentira na qual ela acredita e a verdadeira personalidade dela, que ela acaba escondendo, e ela acaba manipulando ela mesma pra achar que de fato ela é uma pessoa muito boa e que tem um objetivo incrível, mas na verdade tem coisas escondidas aqui. Vamos lá falar um pouco mais sobre esse capítulo da antagonista em si. Uma coisa interessante que eu já tinha falado pra vocês e que pode passar batido de fato é que a Máquina é uma detestável maldita. Que isso, Linkzinho? Não fale isso de uma mulher, Linkzinho. Você tá maluco, Linkzinho? Não fale isso de uma dama. E ela sabe disso. Existe uma cena na história que eu acho ela muito legal, que é basicamente a morte da personagem da Rizzy, onde a Máquina acaba respondendo uma pergunta muito legal em respeito da história, que é uma pergunta meio filosófica sobre o rato do campo e o rato da cidade. Tá, mas por que que esse tal rato do campo e o tal rato da cidade não possuem armas de fogo? Essa é uma pergunta bem simples de você fazer, que é basicamente se você prefere ser o rato do campo ou o rato da cidade. O rato do campo vive mais, ele vive uma vida tranquila e etc. Mas ele não é rico, ele não come uma comida boa e etc. É claramente uma comparação entre o capitalismo e o comunismo, né? É o Fujimas querendo falar sobre esse choque ideológico, né? O Fujimas, que é um grande cientista político, né? Trazendo aí esse debate. Enquanto que o rato da cidade é rico, come a melhor das comidas, etc. Mas ele acaba morrendo jovem demais. Ele vive muito pouco. O rato do campo basicamente representa uma vida pacífica, enquanto o rato da cidade representa grandes sonhos, grandes objetivos e etc. E em um certo capítulo da história, a Máquina responde essa pergunta, dando uma resposta que não é nem o rato do campo ou o rato da cidade. Ela diz que ela gosta do rato do campo porque ela gosta de matar o rato do campo. Coitado. Pra uma pessoa que quer criar um mundo de paz, isso parece um pouquinho não condizente, né? De acordo com os objetivos e sonhos que a Máquina tinha mostrado pra gente em... Pô, mas quando essa cena aqui aparecer no anime, né? O PH, ele vai trazer a análise dele. Ele vai abrir aquele livrinho dele que ele tem lá. Esqueci o nome do livro que ele tem. Que tem vários quadros, várias obras de arte, né? Tem análise dessas obras de arte. Ele vai ver esse quadro lá, ele vai analisar lá no livrinho. Vai trazer pra gente uma profunda análise sobre isso, tá? E vai ser pedrada, tá? Vai ser pedrada. Toda a história, a ideia principal do que ela deveria querer criar seria o rato do campo, não é? Viver uma vida longa, com amor e paz, não comendo a melhor comida e não sendo rico, etc. No entanto, a Máquina não escolhe nenhuma dessas escolhas. Ela escolhe matar o rato do campo, porque é o que ela prefere, é o que ela gosta, e pega essa ideia, pega esse conceito e o quanto ele simboliza a primeira parte de Chainsaw Man inteira apenas com uma metáfora. Sabe o que melhor simboliza o rato do campo dentro de toda a história de Chainsaw Man? O quê? Me O conta. Denji, o protagonista da história. Denji vivia uma vida em paz. Ele vivia uma vida tranquila, ele não comia a melhor das comidas. Pô, aí tu também forçou pra caralho, né, Linkzinho? Vamos ser sinceros. Que vida de paz que o Denji vivia. Que vida tranquila. Ele era pobre, etc. Mas ele era feliz com o que ele tinha. Máquina escolhe... Ele era? Ele não é. Que isso? Não, calma aí, calma. Ô. Calma aí, Linkzinho.
O Denji não era feliz não, cara. Ele reclamava da vida dele todo dia. Ele só nota que era feliz com o Pochita depois, né? Que o Pochita já tá indo de comes e bebes. Que ele já tinha tudo que ele poderia querer, né? Pô, mas a vida dele não era boa, não. Vida de pai, essas paradas, não tem não. Pô, vendeu a bola dele, vendeu o olho, vendeu o rim. Pode matar o Rato do Campo, justamente porque, narrativamente falando, ela pisa na paz de outras pessoas. E vemos isso acontecendo durante a história inteira. Ela mente pra um monte de pessoas, ela manipula pessoas, e por mais que ela fale como se não gostasse disso, ou que a história deixasse a transparecer que na verdade ela queria... E presta atenção, tá? Que as correntes da máquina, elas saem do útero dela. Saem do útero em direção ao coração. Isso aqui não é coincidência, isso aqui é de propósito, tá? ter uma relação íntima com todas as pessoas de forma que ela não precisasse controlar todo mundo, ela gosta do que ela faz. E o Fujimoto faz isso de forma genial. Ele constrói o ódio das pessoas em cima da máquina, nos mostrando tudo da perspectiva do Denji como protagonista. Nós conhecemos o Denji como o Rato do Campo. Ele é pobre, ele não tem família, como eu já falei pra vocês, e pouco a pouco ela começa a transformar o Denji. Ela dá pra ele uma família, amigos, um emprego, um sonho, e faz com que o Denji se apaixone por ela, pra depois destruir tudo que ela deu pra ele, pouco a pouco. E nesse único momento... Eu espero que o Linkezin traga um vídeo, né, explicando se o Denji pode ou não ter filhos, mesmo sendo monobola, né. Seria bem interessante ver a visão do Linkezin. Momento da série em específico, onde ela quebra completamente a mente do Denji, onde ela mata o Rato do Campo, é o único momento da série que vemos ela realmente cair na risada, E dar se risada, divertir, e se sentir realizada. Compara os dois objetivos dela. Isso daqui é a máquina quando ela realiza seu sonho, quando ela derrota Chen Xiaoman e está prestes a conseguir controlá-lo para criar um mundo melhor. E isso daqui é ela quando ela destrói a vida de um garoto que simplesmente vivia uma vida em paz e queria ser feliz com pessoas. Sacou aí? Pra tu ver como não tem como levar a mulher a sério, né? O Linkezin no final trouxe essa Ideia? mensagem. De qualquer jeito, é isso, né? Por isso que eu acho essa personagem tão pica. Enfim, é isso. Se você gostou, se inscreve aí no canal. Um ótimo vídeo, tá? Linkezin, ele só faz vídeo bom, né? A gente que geralmente não entende. Mas eu adorei essa pedrada do meu mano Linkezin.